força, ter coragem, ter motivo pra viver, voar com liberdade, ser jovem em Cristo, cedo te amei. E aí galera, esse é mais um Cedo Te Amei, eu sou a Yane Tomé e hoje a gente vai falar sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Que mandamento maravilhoso, né? Porque quando a gente para para pensar em honrar, a palavra significa exaltar no dicionário, né? Elevar, glorificar. Que palavra forte, né? E é por isso que o Diego está aqui com a gente hoje, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto. Fala aí, Diego. Tudo bem? Meu nome é Diego Joaçaba, eu sou seminário da Arquidiocese de Fortaleza, eu tenho 24 anos e me converti à Igreja Católica aos 15 anos, embora minha família tenha sido católica, sabe? Mas eu andei um pouquinho por ali, por volta dos 13 anos, no mau caminho, e Deus foi me resgatar aos 15 anos. E eu estou no seminário, já vai fazer 4 anos, entrei com 20, né? Sou da comunidade Face Cristo. Estou entrando no seminário pela paróquia São Vicente de Paulo. Diego, eu queria começar te perguntando sobre como que a igreja nos orienta a tratar os nossos pais. Bem, é uma pergunta bacana isso, porque a gente às vezes não sabe o fundamento desse mandamento, né? E é importante a gente entender isso para a gente poder saber como se comportar, porque todo mandamento é uma lei geral. E nós vivemos casos concretos, específicos, tá? Então existem dificuldades da gente poder seguir esse mandamento justamente por causa disso. Mas se a gente entender o que é que tem por trás do mandamento, fica mais fácil, né? Por que honrar pai e mãe? Primeiro porque Deus, na sua infinita bondade, quando cria todas as coisas em seu amor, põe um pouco de si em todas as coisas que cria. Assim como a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, qualquer coisa, a gente põe um pouco do nosso coração, do nosso amor nessas coisas. Deus também faz isso. E São Tomás de Aquino diz, né, que Deus fala por palavras e com coisas, e a criação é obra de Deus, é Deus falando conosco, e assim são os nossos pais. Assim como nós somos presentes de amor para os nossos pais são presentes de amor de Deus para nós. Então por isso honrar pai e mãe, né? Porque Deus coloca com o seu amor e sua bondade eles na nossa vida. Não há como nos salvarmos sem nossos pais, né? Sem reconhecermos o plano de Deus para as nossas vidas através deles, né? E como é que a igreja orienta a gente a tratar os nossos pais? Bem, primeiro de tudo, a igreja nos orienta a conduzir a nossa inteligência, a nossa vida ao reconhecimento de que, poxa, Deus me criou em seu amor misericordioso. Eu nada fiz para merecer o amor dele. Então, primeiro de tudo, eu tenho que sacar: Deus me fez por amor e me fez com todo um contexto. Dentro desse contexto está o meu pai, está a minha mãe, está a minha família. Existe todo um mistério, né? Nem nossos pais nos escolhem, nem nós escolhemos nossos pais. E nesse mistério de que porque eles, não porque outros, está uma aventura, um convite a uma aventura. Tem um santo, ainda não é canonizado dele, mas está em processo, que é o Chesterton, ele é inglês. E ele diz o seguinte: viver é a maior aventura a que nós podemos ser convidados, né? E desbravar essa aventura de amar o nosso pai, amar a nossa mãe, amar a nossa família, é um convite de amor, um convite a uma aventura, com certeza. Que coisa linda, Diego. Mas me diz uma coisa, e como é que a gente faz, né? Como é que um jovem que foi abandonado pelo pai, pela mãe, como é que ele pode agir dentro desse contexto? Certo. Como eu tinha dito, honrar pai e mãe, como um mandamento divino, é uma lei geral. E aí os casos específicos vão variando. E esse já é um caso específico que, infelizmente, foge um pouco do plano de Deus. Às vezes foge até muito por causa de como acontece esse abandono, né? E Deus, quando cria a família, cria para que esses laços possam ser eternos, possam se valorizar, possam ser meios de difusão de amor. Quando isso por algum motivo não acontece, ou porque somos abandonados na maioria das vezes pelo pai, ou em algumas raras vezes de forma muito triste pela mãe, o que acontece?
é muito importante, isso faz parte da própria natureza, os próprios psicólogos dizem isso com toda tranquilidade, que nós criamos durante a nossa vida figuras de pai e figuras de mãe. Essas figuras a gente não escolhe, tá certo? A gente não diz, esse cara agora vai fazer a figura do meu pai, essa mulher agora vai fazer a figura da minha mãe. Não é assim. É algo natural, é algo espontâneo. Essas pessoas impactam a nossa vida com essas figuras. Não necessariamente você tem que ter deixado de ter pai ou de ter mãe. Às vezes ao longo da nossa vida, na nossa adolescência, a gente vai trocando um pouco essas figuras. O nosso professor ou alguém mais velho que a gente valoriza, que a gente admira, a gente vai colocar essa pessoa como uma figura paterna, uma figura materna. E essas pessoas, Deus vai colocando na nossa vida justamente para ir nos instruindo no caminho dele. Infelizmente a gente também escolhe pessoas erradas, às vezes, para poder seguir. A gente olha para aquele cara, a gente acha ele massa, mas não é uma pessoa que nos leva para o caminho de Deus, não é uma pessoa que vai nos indicando as melhores decisões a serem tomadas, mas em tudo isso está a providência divina, tá ligado? A gente tem que ir pelo caminho de oração e buscando ver aquela pessoa que mais se dedica ao bem comum e à vontade de Deus. Naquelas pessoas a gente deve se inspirar, e é nessa inspiração que a gente pode buscar o cumprimento desse mandamento de honrar pai e mãe. Eu vou honrar aquele homem, aquela mulher, aquele amigo, aquela amiga que valoriza a fé, que valoriza o próximo, que é caridoso, que é paciente, que é virtuoso. E no valorizar essas pessoas, eu estou consequentemente honrando esse mandamento, honrar pai e mãe. Por isso a gente não deve ser tão sacana assim com professores, com o próximo, com aqueles que estão ali tentando nos instruir, tentando nos educar. A gente não pode esquecer, a gente está falando da misericórdia, e um dos mandamentos que o Papa nos pede é instruir as pessoas, né? E valorizar quem nos instrui é valorizar esse mandamento também, honrar pai e mãe. E Diego, e outra questão específica, por exemplo, quando os pais batem de frente com os filhos, e os filhos batem de frente com os pais, tem aquela questão do orgulho, né? Que até inclusive, isso me lembra a primeira resposta que você me deu, que você falava sobre o amor, né? E o amor na Bíblia fala justamente o contrário, né? Não haver soberba, não haver orgulho. E muitas vezes há isso entre os filhos e os pais. Há esse atrito. Como é que a gente lida com isso? Bem, é um negócio bem complicado, principalmente porque qual é a maior dificuldade hoje em dia? A questão do referencial. Quem é o referencial para que eu possa me comportar de determinada forma e de outra forma? Porque a gente imita, a gente aprende as coisas por imitação. Então a questão é quem eu estou olhando mais? É aquele cara da turma que eu acho que é o mais maneiro? Ou então é aquela pessoa que se esforça mais, que estuda mais? Quem eu admiro é quem eu vou imitar. E um dos grandes problemas hoje em dia é que a gente, pouco a pouco, vai deixando de admirar os nossos pais. Esse é o lance, entendeu? A gente passa muito tempo na televisão, então a gente vai criando personagens para a nossa vida que a gente vai querendo imitar. A gente passa muito mais tempo com os nossos amigos ou com outras pessoas. Pouco tempo da nossa vida a gente dedica aos nossos pais. Isso já desde pequeno. Infelizmente é assim. Antigamente, às vezes, a gente precisava esperar os nossos pais fazerem 60 anos, 70 anos para a gente poder deixar eles mais de lado. Hoje em dia, o garoto com 5 anos de idade já mais ou menos não sabe quem é o pai, quem é a mãe, porque tem uns 20 professores diferentes, tem o dia todo na televisão, passa, às vezes, metade do outro dia no colégio, então mal sabe quem ele deve obedecer. Então, esse é o problema. A gente não sabe quem a gente deve obedecer. E isso reflete para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente não sabe como reconhecer a vontade de Deus por causa disso. Porque a gente não sabe quem a gente está mirando para poder imitar, para poder seguir, para poder se pautar, para formar a nossa vida. Então, por isso que tem muita briga. Porque tem incompatibilidade de metas, tá ligado? Os nossos pais querem uma coisa, a gente quer outra. E a forma como a gente foi construindo as nossas metas, o que a gente quer para a nossa vida, a gente não construiu junto com os nossos pais. Não foi um caminho gradativo que foi se separando, criando independência. Muitas vezes, no comecinho da nossa infância, no finalzinho da nossa infância, a gente já vai para outro lugar, sem mais se importar com o que os nossos pais estão pensando. E por isso, a incompatibilidade. A sensação da independência, diz o Catecismo da Igreja Católica, é necessário e é importante
para que os filhos possam se desenvolver. O foco do casamento, para que a gente tenha consciência disso, é não só a geração de filhos, mas a educação dos filhos. E educar é justamente formar para a independência, formar para a maturidade. Os nossos pais sempre querem o melhor para a gente. A gente pode achar, meu pai quer o melhor para ele e tal, mas não é assim. Isso é a minoria mesmo. A maioria dos nossos pais, eles trabalham pra caramba, se esforçam pra caramba, param de curtir um bocado de coisa em atenção a nós, querendo que a gente possa ter um futuro melhor. Então, pode ter certeza que seu pai quer que você faça um determinado curso, quer que você vá para um determinado emprego, uma determinada empresa, é porque ele acredita firmemente que aquilo é para o seu bem. Para o seu bem. Se você não quer essa coisa, se você percebe que na sua história de vida, ou dentro do seu coração, você percebe que você é chamado a outra coisa, que você tem outra vocação, se seu pai quer que você faça ou medicina ou direito, mas você sente no seu coração que você é jornalismo, ou que é até outra vocação, né, que é o sacerdócio, que é para ser freira, para poder ser um irmão de alguma comunidade de vida e tal, mas o seu pai e a sua mãe não querem, aí são outros 500. A primeira coisa que você tem que saber é se o que você quer, as suas metas e as metas dos seus pais estão indo para caminhos diferentes simplesmente porque vocês não se entendem. Isso é uma coisa. Agora, se você já tem uma intimidade bacana com seus pais, se vocês se entendem, se já existe essa troca de amor mútuo e as suas metas estão diferentes dos seus pais, é sinal de que a maturidade que você está alcançando já é realmente para poder constituir uma vida plena em Deus. E aí já é outros 500. Aí vai aquela máxima de Jesus nos evangelhos, né? Olha, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Só que, olha, não vamos usar isso como desculpa para poder chutar no balde de qualquer jeito, né? Primeiro de tudo é ter certeza da coerência da nossa vida. Eu amo a Deus acima de todas as coisas? Beleza. Eu amo os meus pais verdadeiramente, eu valorizo aquilo que eles falam, eu valorizo o esforço deles em me educar, em prover para mim alimento, em prover para mim a casa. Muitas vezes a gente não tem ideia do que é dormir ao relento, dormir na rua, não ter o que comer. Às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem dentro de casa. Então, primeiro de tudo é saber se eu estou conseguindo valorizar essas coisas que Deus colocou na minha vida. E a partir daí é que eu começo a pensar, poxa, a minha vida, eu a amo. Pronto, com ela, o que é que eu posso fazer para amar de volta as pessoas, amar de volta a Deus? É aí que eu descobri a minha vocação. E aí, descobrindo a minha vocação, é aí que eu vou poder dizer para o meu pai, pai, mãe, eu quero outra coisa. Eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês querem o melhor para mim, mas eu quero amar os outros nessa profissão, com essa vocação, com essas escolhas. E aí, com essa conversa, a gente vai se entendendo. Infelizmente, às vezes os nossos pais também não entendem algumas coisas. E às vezes, infelizmente, é muito triste isso, vendo pais que não querem que os filhos sejam padres, pais que não querem que as filhas sejam comunidade de vida, doem completamente. Verdade. Tá entendendo? E bate de frente com isso. Às vezes tem gente que quer porque quer que o filho faça direito, mas o filho quer fazer história, ou quer fazer filosofia, ou quer seguir outra profissão. Mas é muito importante a gente valorizar a família e ter paciência com os nossos pais. Muito obrigada, Diego. Valeu. Caramba, o que o Diego falou aqui, eu acredito que tocou todo mundo, né, gente? Me tocou profundamente. Então, eu acho que é basicamente isso, né? O nosso relacionamento com os nossos pais ao olhar da igreja. Respeito, obediência, amor, mas eu acho que tudo isso se funde em amizade, né, Diego? Porque quando a gente consegue ter uma amizade verdadeira com os nossos pais, a gente consegue ser nós mesmos, né? Nossa essência. Não há dificuldade de lidar, não há dificuldade de se comprometer a ser um filho obediente, porque o amor em si, ele é a primazia da amizade, né? Então é a primazia do relacionamento com a nossa família. Eu queria agradecer você de verdade, Diego, por estar aqui hoje com a gente. Galera, eu tenho certeza que isso... Não, corta. Galera, espero que isso tenha ajudado vocês e compartilha, curte aqui e caramba, fala para seu amigo, fala para seu namorado, para sua namorada, para sua família, na sua comunidade, na faculdade, no colégio, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito seus amigos.
Pessoal, se inscreve no nosso canal, né? Ajuda a gente a crescer, ajuda a igreja a alcançar mais jovens, né? Para que a gente continue esse caminho de Jesus Cristo, todos juntos. Beijão! Cedo te amei.